Nesse último experimento da disciplina, a gente vai falar um pouco sobre o efeito Hall, e que é um efeito em que a gente aplica uma corrente em um semicondutor que está sob a ação de um campo magnético gerado por uma bobina, e essa tensão induzida cria uma diferença de potencial conhecida como tensão Hall. E aproximando para o semicondutor um modelo de metais, a gente pode estimar também a concentração de portadores. Falando um pouco do procedimento experimental, a gente fez esse experimento com base no vídeo que o professor disponibilizou, porque a gente não conseguiu ter a aula no dia. Mas uma amostra de semicondutor de fosfeto de índio com espessura de 3,2 micrômetros, com um formato quadrangular, parecido com um losango, foi colocado no entreferro de um núcleo de material ferromagnético. E nesse semicondutor, a gente tem 4 polos. Dois deles, dois opostos, foram usados, né, para a gente injetar essa corrente elétrica, injetar essa corrente. E os outros 2 polos, né, foram utilizados para medir mesmo essa tensão. Em seguida, a gente fez a medição da tensão de offset, ou seja, devido a irregularidades, assimetria nesse cristalzinho, nesse semicondutor, a gente tem essa tensão de offset. Então, para que as análises e os resultados fossem coerentes, a gente subtraiu esse valor dos valores medidos, para que a gente tivesse de fato os valores gerados pelo efeito. A gente mediu o campo magnético gerado pela bobina com um medidor Tesla, e esse medidor possui um erro associado ao posicionamento da ponta de prova. Ou seja, dependendo de onde ela ficar e do sentido dela, a gente tem uma divergência de valores. Mas a corrente no semicondutor foi variada de 1 mA a 5 mA, a cada 1 mA. E para a corrente da bobina, a gente variou em 1 A, 2 A e 2,7 A. E aqui do lado a gente tem 2 imagens que mostram os equipamentos utilizados, né, nesse laboratório. No caso, o dispositivo mais à esquerda é o medidor Tesla, e a gente tem a bobina também. E aqui na segunda imagem a gente tem esse semicondutor que recebeu tanto a corrente como também foi medida essa diferença de potencial gerada pelo efeito. De posse dos valores medidos, obtemos as relações entre a variação da tensão Hall com o aumento da corrente aplicada no semicondutor para valores diferentes da corrente de excitação na bobina e, consequentemente, do campo magnético. Para considerar a assimetria da amostra, os gráficos foram feitos de acordo com a segunda tabela, em que a tensão de offset foi descontada. Os gráficos mostram o comportamento linear da tensão em função do campo e o aumento da tensão proporcional ao aumento da corrente. Em seguida, de acordo com essa relação linear entre as grandezas, plotamos o ajuste linear dos dados para uma mesma corrente de alimentação da bobina. A partir da relação de equilíbrio entre o campo magnético e o campo elétrico, escrevendo a corrente em função da quantidade de portadores, carga de um elétron, velocidade de deriva e área, e o campo como se fosse um capacitor de placas paralelas, a tensão Hall pode ser obtida linearmente em função do campo e do coeficiente Hall. O coeficiente Hall pode ser calculado pelo coeficiente angular da linearização. Com ele, finalmente, obtemos o valor do número de portadores. Os resultados encontram-se na tabela e percebemos que eles foram bem próximos do esperado, da ordem de 10 elevado a 22. Para finalizar o vídeo do experimento, então, falando um pouco das conclusões, a gente considerou que o experimento foi adequado para estimar o número de portadores de um semicondutor, já que a gente considerou as aproximações em relação a metais e já que a gente teve coerência nos resultados obtidos. Além disso, a gente pôde definir que esse semicondutor do laboratório é um do tipo P, já que há um excesso de lacunas e também porque, né, a gente percebeu que houve um aumento da tensão Hall com o aumento da corrente. E para finalizar, o efeito Hall possui muitas aplicações na engenharia, sobretudo na microeletrônica, mas principalmente na fabricação de sensores. E um exemplo de uso que a gente pode ter, né, para esses materiais é que eles podem ser utilizados como transdutores lineares de corrente.
Ou seja, é possível relacionar a corrente, né, medida com alguma outra grandeza de interesse da indústria em questão. Foi esse o nosso vídeo e as nossas considerações sobre o experimento. Obrigado.